Josué, capítulo de número 24, versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor: mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Amém. Amém? Vamos todos nós repetir? Só o finalzinho. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 1, 2, 3. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, diante da declaração da tua igreja, Pai, que nós e a nossa casa servimos a Ti, eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, e que toda honra, toda glória, todo louvor seja tão somente para Ti. Amém. E graças a Deus, os irmãos podem se acertar em nome de Jesus. Irmãos, essa declaração de Josué, ela tem um início, ela tem um motivo, ela tem um porquê. Por que Josué está fazendo essa declaração no meio de todo aquele povo? Essa história começa quando lá no livro de Gênesis, o Senhor Deus ele chama Abraão e faz uma promessa a Abraão. Essa promessa que estava sobre a vida de Abraão, ela se estende através de Jacó, ela se estende através de Isaac, e ela alcança as 12 tribos de Israel. A Bíblia vai nos falar que a terra passou por um momento de muita fome, e Deus já havia preparado um escape para aquele povo, porque Deus, ele sempre prepara um escape para o seu povo. Então José já estava lá no Egito, como governador, como a segunda pessoa mais importante do país mais rico, da nação mais rica daquela época. E como um escape de Deus, o povo do Senhor sobe para aquela terra em busca de alimento, e ali ele é alimentado, e ali eles fazem morada, e ali eles encontram emprego, e ali eles encontram um meio de sobrevivência através de José. Só que a Bíblia nos fala que no decorrer de aproximadamente 430 anos, os governantes que vieram após José se esqueceram de José, se esqueceram do benefício que José havia feito e escravizaram o povo de José, que era o povo de Deus, mas que também era o povo que havia sobre eles uma promessa. Amém. A história bíblica nos conta que o relacionamento do povo escolhido de Deus com o próprio Deus sempre foi um relacionamento de muita desobediência. O povo sempre foi desobediente a Deus. O povo nunca foi fiel a Deus. Então, quando nós paramos para ler a Bíblia, nós vamos ver que o povo se afasta de Deus, que o povo cai em pecado e que o povo se atrapalha nos seus próprios erros, na sua própria culpa, e o povo é entregue na mão dos inimigos, e o povo, porque o salário do pecado é a morte, irmão, sempre foi assim, é assim ainda no dia de hoje. Então o povo afastado de Deus, ele sem a presença de Deus, ele se torna um povo fraco. Amém. Sujeito a todos os males e a todo mal que pode ser oferecido por este mundo. E essa sempre foi a história de Israel. Só que Deus havia feito uma promessa. Eu me lembro que quando Salomão está orando, segundo as Crônicas, capítulo de número 5, 6, Salomão está orando. Salomão ele faz uma oração muito inteligente diante de Deus. Salomão ele vai dizer assim para o Senhor na sua oração: Deus, se o seu povo te desobedecer, pecar e cair nas mãos dos seus inimigos, e tiver em perigo, e mesmo onde eles estiverem, se eles orarem e voltarem para ti,
Senhor perdoa o povo e dá escape para o seu povo. Lá na frente, depois, quando Deus vai responder à oração de Salomão, Deus diz a Salomão: se o meu povo que estiver em pecado, estiver entregue na mão dos inimigos, se eles orarem, se eles se arrependerem dos seus maus caminhos, eu trago eles de volta. Amém. Eu abraço eles novamente. Então a gente vai ver esse relacionamento do povo de ida e de volta na presença de Deus. E é claro que todas as vezes que o povo se afasta de Deus, todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, só quem tem a perder somos nós. Verdade. Então o povo agora está afastado de Deus, o povo agora é escravo, só que a Bíblia fala que Deus ouviu o clamor. E certamente Deus se lembrou da promessa que havia feito a Salomão. E Deus resgata o seu povo através de Moisés, o grande libertador, que é usado por Deus para conduzir o povo, para liderar o povo. E aqui, irmãos, eu imagino o trabalho que Moisés não deve ter tido para conduzir aquelas milhões e milhões de pessoas. Só homens acima de 20 anos que poderiam segurar na espada. A Bíblia fala que foi 600 e poucos mil. Se nós multiplicarmos isso vezes 4 ou vezes 5, a gente vai ter por volta de 3 a 4 milhões, no mínimo, de pessoas sendo conduzidas por Moisés. Moisés tem muito trabalho com aquele povo, mas Moisés consegue conduzir aquele povo. E Moisés consegue levar aquele povo ao objetivo de Deus, a terra prometida. Só que chega um momento que Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, você só vai até aqui. Agora você vai passar a liderança para Josué. Josué agora vai te substituir nessa missão. E assim é feito. O jovem Josué que acompanhava Moisés, que aprendeu com Moisés, recebe agora esta missão das mãos de Moisés, impostas pelo próprio Deus. E Moisés toma a frente daquele povo. E Moisés chega na terra prometida e agora ele vai tomar posse da promessa de Deus. Vai conquistar as cidades, vai lutar, vai enfrentar perigos, vai enfrentar a revolta do povo. Mas Moisés também consegue. Só que Moisés, ele observa a infidelidade do povo. Em alguns momentos, ou Josué, como melhor dizer, em alguns momentos Josué fica indignado de como aquele povo facilmente se desviava da presença de Deus. Josué, ele fica indignado de como aquele povo não era fiel a Deus, depois de tudo que aquele povo viveu com o Senhor, de todos os milagres que aquele povo viveu. E aí Josué agora vai ter uma tarefa muito difícil, meus irmãos, muito difícil. Embora Deus tenha dito, tenha decretado que a divisão das terras seria feita por sorteio, mas Josué vai ter a incumbência agora de dividir toda aquela terra que ele conquistou, dividir toda a herança para aquele povo. Irmãos, imagine a confusão, imagine a briga, imagine as reivindicações: eu quero aqui, eu quero ali, eu quero perto do rio, eu quero essa terra que é boa de plantar, eu quero essa terra que é boa para gado. Imagine a confusão que não deve ter sido a divisão daquela terra. Quando Josué termina de dividir a terra, tribo de Judá, sua parte já está lá, vocês já receberam. Manassés, sua parte. Efraim, sua parte. E sua parte, sua parte, sua parte. A Bíblia fala que Josué chama todo o povo para uma assembleia, olha para aquele povo e fala assim: vocês vão ter que decidir o que vocês querem da vida de vocês. Ou vocês vão servir o Deus Todo-Poderoso que abriu o mar vermelho, que nos trouxe até aqui, ou vocês vão ter que servir os deuses desses povos que nós tomamos essa terra. Hoje decidam o que vocês querem para a vida de vocês, mas eu
e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, essas palavras de Josué foram ditas 1400 anos aproximadamente antes de Jesus. 1400 anos antes de Jesus. O mundo já viveu uma longa história até nós chegarmos aqui no dia de hoje. E nós já ouvimos esta frase ser dita nas igrejas, nas mídias sociais, de diversas formas, de diversas maneiras, em diferentes contextos e em épocas distintas. Aleluia. Dita pelos profetas, dita pelos discípulos de Jesus, dita pelos apóstolos, dita pelos nossos governantes, ditas por reis, pelo povo, muitas vezes por nós mesmos e até pelo próprio Jesus. O apóstolo Paulo, claro que em um contexto diferente, em uma forma diferente, ele vai falar em uma determinada oportunidade para uma pessoa que está numa situação de morte: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém, glória a Deus. Nós, nos dias de hoje, ainda clamamos por esta frase, ainda gritamos esta frase. Amém, glória a Deus. Muitos de nós ainda choramos por esta frase, por esta expressão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque nós sabemos que nem todos têm o privilégio de dizer isso. Talvez você, meu irmão, que esteja sentado nesse banco, teria vontade de falar isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas na verdade muitos da sua casa não servem ao Senhor. Muitos de nós buscam em oração o privilégio de abrir os nossos lábios e falar com toda a autoridade, em bom e alto som: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É certo, meus irmãos, que o relacionamento familiar vai além da condição financeira que nós temos. O relacionamento familiar ele vai além do equilíbrio emocional ou motivacional entre o casal, entre os filhos, entre os componentes que estão em nossos lares. O relacionamento familiar ele vai além de fatores que talvez você possa estar pensando aí, dizendo: o pastor não falou isso. O relacionamento, claro que tudo isso é importante e deve ter, mas o relacionamento familiar ele precisa ter: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Embora membros da sua família não sirvam ao Senhor, declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos declarar essa bênção sobre as nossas vidas. Os tempos mudam, as culturas mudam, mas servir ao Senhor é algo que é para sempre. Josué falou isso 1400 anos aproximadamente antes de Cristo, ou por melhor dizer, 3400 anos antes da gente, há 3400 anos atrás. Josué levantou a sua voz no meio de uma multidão e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E esse grito ainda ecoa no meio das igrejas ainda no dia de hoje. Esse grito, esse clamor ainda precisa estar presente nas nossas vidas. Precisamos declarar isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Creia no Senhor Jesus e tu e a tua casa será salva. Amém. Ore, peça, tenha fé. Eu gostaria de compartilhar 2 salmos com os irmãos. Os salmos, meus queridos, eles são também escritos muito antigos, e a gente vê como a Bíblia se renova em nossas vidas,
Porque nós poderíamos pegar a Bíblia e falar assim: é um livro ultrapassado, é um livro que não tem mais valor, já deu o que tinha que dar. Mas é incrível quando nós lemos a palavra do Senhor e ela se renova em nossas vidas, como se fosse escrita hoje. Então os salmos, eles falam de tudo, abordam todos os tipos de assunto. Mas dois salmos em especial, eles vão falar diretamente, exclusivamente sobre família. Um é o Salmo 127, que diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento, pois o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, e como flecha nas mãos dos guerreiros são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está presente. Salmo 128. Como é feliz quem teme ao Senhor e quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e que haja paz em Israel. Meus irmãos, observem que o Salmo 127, logo no início, o 1 e o 2, ele vai nos chamar a atenção de algo que nós sabemos e de algo que é de fácil compreensão. Que ele vai nos dizer que não adianta nós edificarmos a nossa casa, não adianta nós construirmos a nossa casa. Nós podemos fazer de tudo um pouco, mas ele é bem claro quando ele diz que se a presença de Deus não estiver no meio, tudo é em vão, tudo é sem sentido, tudo perde o seu valor. Ele também vai nos dizer que não adianta nós trabalharmos, nós corrermos atrás em busca das riquezas, em busca de uma condição de vida melhor, e não tem problema nenhum nisso. Deus não é contra nada disso, muito pelo contrário, Deus abençoa. Deus é o dono do ouro e da prata, e bom é quando nós conquistamos as nossas coisas tendo a consciência de que foi Deus que nos deu, e Deus não tem problema nenhum com riquezas. Mas a palavra do Senhor fala que quando nós corremos atrás e Ele não está presente, inútil é tudo aquilo que nós conquistamos. Aqui o salmista, ele está valorizando e dando importância à presença de Deus no seio familiar. Como é importante que Deus esteja presente, e que nenhuma dessas coisas substitua o lugar de Deus em nossas vidas. Também podemos observar no versículo número 3, quando ele vai falar assim: os filhos são herança do Senhor. Meus irmãos, muitas vezes um casal começa um relacionamento, se casa. Aqui ninguém é rico, ninguém vem de família abastada, então todo mundo batalha pelo que tem, todo mundo trabalha para conquistar aquilo que tem. E aí o casal, ele adquire as suas conquistas com muita luta, até que vem os filhos. Chega o menino, e a Bíblia fala que esse menino que chegou são heranças do Senhor. Foi Deus que deu, Deus colocou em nossas mãos, para nós cuidarmos dos nossos filhos, para nós criarmos os nossos filhos.
E aí ele vai dizer, o salmista vai dizer, e aqui ele vai usar uma linguagem militar da época, que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Flechas na mão do guerreiro ficam guardadas em seus alforjes, cada um tem o seu. A responsabilidade das flechas não é passada para um outro guerreiro guardar. Você não vê na guerra um flecheiro pedindo a flecha para alguém. Cada um tem a sua. Então os nossos filhos são responsabilidades nossas. E em algum momento aquela flecha vai ser lançada. Umas vão cair mais perto, outras vão cair mais longe. E é exatamente isso que acontece com os nossos filhos. E o interessante, irmãos, é que toda flecha ela tem um alvo. Ninguém atira a flecha por atirar. O arqueiro ele mira em alguma coisa. Ele tem um alvo. E a responsabilidade do alvo das nossas flechas, os irmãos já estão entendendo? A responsabilidade do alvo que os nossos filhos vão atingir, até um certo ponto é nossa, de ensinar, de guiar, de entender que esses meninos que vão ser lançados para esse mundo, que a educação que eles vão receber, que o ensinamento que eles vão receber é de responsabilidade dos arqueiros, que são os pais. Esses jovens serão lançados no mundo, e a responsabilidade de como eles vão para o mundo são dos pais. Quem não lançou seus filhos ainda no mundo, um dia os lançarão. E muitos irão para perto, muitos irão para longe. Mas que eles saibam, claro que eles vão tomar a decisão deles. E que bom será se eles tomarem a decisão de permanecer no alvo que foi ensinado pelos seus pais. E o nosso alvo é Jesus. Amém, glória a Deus. Ensinemos os nossos filhos nos caminhos que eles devem andar, e eles não se afastarão deles. Salmo 128. Como é feliz quem teme ao Senhor e quem anda nos seus caminhos. Irmãos, observe que aqui o salmista ele vai dizer que a felicidade dele não é outra coisa. Nós ficamos felizes com muitas coisas, nós nos alegramos com muitas coisas, e isso é bom. Mas a advertência do salmista é que a felicidade não é outra coisa senão estar no caminho do Senhor. Irmãos, não é só o suficiente andarmos nos caminhos do Senhor, mas precisamos nos alegrar nos caminhos do Senhor, para que o fardo não seja pesado. Então chega um determinado momento na nossa maturidade cristã, que é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos fala e nos ensina, em que nós entendemos o que Deus quer das nossas vidas e nós nos alegramos com isso. Seja leve ou seja duro, porque a caminhada não é fácil, mas precisamos passar pela caminhada com alegria no Senhor. Versículo de número 2, ele vai dizer assim: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. E aqui o salmista está falando na questão da integridade, da honestidade que as famílias precisam ter na presença do Senhor, de não fazer nada de errado. Muitas vezes, meus irmãos, as facilidades do mundo se apresentam em nossas mãos. É um desvio aqui, é uma facilidade financeira ali, e muitas vezes nós pensamos o que é que tem. Mas o salmista ele está falando que feliz é quem come do fruto do seu trabalho, e quando esse trabalho vem da parte de Deus para as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Que nós possamos receber aquilo que vem apenas do Senhor para as nossas vidas. Amém. O
versículo de número 3 vai dizer assim: sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Irmãos, o salmista aqui, às vezes a gente passa desapercebido, mas o salmista aqui ele está comparando a sua esposa. O salmista aqui está comparando a mulher que ele tem na casa dele, como que ele entendia que era algo de mais importante, de mais valioso que existia naquela época e naquela cultura, que era a videira, que era a uva, o qual se era feito o vinho, o qual se era feito o suco de uva, que era algo que naquele momento, naquela cultura, tinha de mais inestimável que poderia existir, de mais valioso que poderia existir. Então, na cabeça do salmista, ele está pegando algo mais precioso que ele conhecia e estava dizendo: o homem que tem uma mulher, uma esposa na sua casa, ele tem algo de mais precioso, de mais importante que uma pessoa pode ter. Certamente nós, nos dias de hoje, irmã Cris, compararíamos as nossas esposas a outra coisa, e não a videira. Mas teria que ser algo precioso, irmãos, algo importante, algo inestimável, algo caro, algo que tivesse um valor imensurável. Também ele vai falar dos seus filhos e a importância de estar ao redor da mesa. E aqui ele vai valorizar a mesa. Aqui ele vai valorizar o fato das pessoas se reunirem, das pessoas estarem juntos, da comunhão. Que poucas famílias se alimentam em comunhão hoje. Difícil é corre-corre, o trabalho, os horários que não são compatíveis, de escola, de faculdade. Mas o salmista está dizendo: isso é importante. Vocês precisam estar juntos, vocês precisam estar unidos. Vocês são valiosos. Estejam unidos no âmbito familiar. Versículo de número 4: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Irmão, no versículo de número 1, ele está dizendo como é feliz o homem que teme ao Senhor no presente. Ele vai repetir uma frase semelhante, só que agora ele vai falar no futuro. Como assim será abençoado. Então no versículo número 1 ele fala o homem que é abençoado, aqui será abençoado. Ele está olhando para o futuro. Traduzido para os irmãos: se vocês que temem ao Senhor hoje continuarem firmes, temendo ao Senhor ainda amanhã, as bênçãos do Senhor continuarão sobre a vida de vocês. Irmãos, é incrível como nos dias de hoje, mais do que nunca, a política entrou dentro da igreja. E quando nós estudamos a história da igreja, a gente vai ver que política nunca fez bem para a igreja em época nenhuma. Política nunca foi bom para a igreja e a igreja nunca dependeu da política. Então, meus irmãos, independente do cenário político que esteja, independente de como está o mundo aí fora e de todas as revoluções, independente da crise, independente do cenário internacional, aqueles que temem ao Senhor serão abençoados. Amém. As igrejas fecharam na pandemia. Os servos de Deus deixaram de cultuar na pandemia. Eu conheço o relato de vários pastores, irmãos. Conheço o relato de vários pastores que as finanças da igreja aumentou na pandemia. Algumas triplicou. Aqueles que temem ao Senhor, aqueles que são servos de Deus,
Eles são fiéis ao Senhor, independente da situação, independente do cenário. Aquele que não usa de palavras torpes, ele não vai usar de palavras torpes dentro da igreja, na sua casa, ou no meio de quem ele tiver aí fora. Não vai. Aquele que é dizimista fiel, ele vai entregar o seu dízimo, seja na igreja, seja na sua casa, sem ter condição de vir ao templo, ele manda, ele dá um jeito, ele manda, seja na pandemia, ele procura e ele entrega, porque ele é fiel e ele sabe que é para o Senhor. Aqueles que são fiéis ao Senhor, independente da situação, eles vão permanecer, eles vão continuar fiéis ao Senhor. Finalizando, eu já peço que os jovens se preparem. Vocês não estão vendo jovem nenhum aqui. Ah, meninas estão, oh meu Deus do céu, o pastor tem que usar óculos, está ali a menina. Amém, glória a Deus. Versículo de número 5 e 6. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que vocês vejam a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e vejam os filhos dos seus filhos, e que haja paz em Israel. Aqui o salmista está falando dos netos, né? Filho dos filhos, ele está falando dos netos. E dizem, não sei se é porque eu não tenho neto, que ter neto é melhor do que ter filho. Dizem também que os filhos amansam os pais para os netos. É assim mesmo, é? O ditado fala que os filhos amansam por velho, por neto não está. Aqui ele está falando da herança que vai atingir os netos. E também está falando que você verá prosperidade e que haja paz em Israel. Irmãos, as nossas famílias, as famílias cristãs que servem ao Senhor, elas têm a responsabilidade de levar paz para este mundo. Tem a responsabilidade de fazer com que esse mundo prospere aonde nós estivermos. Que as bênçãos das nossas famílias atinjam, impactem, não só no ambiente em que nós estamos, não só a nossa igreja, mas que nós como família possamos impactar o bairro onde nós moramos, que nós como família possamos impactar a nossa parentela, que nós como famílias possamos impactar qualquer âmbito da sociedade em que nós estivermos, que as bênçãos das nossas famílias entreguem para a sociedade coisas boas, que as bênçãos das nossas famílias possam entregar para a sociedade produtividade vinda do Senhor, bênçãos vindas do Senhor. Certamente, e estejam certos disso, não existe família perfeita. Não existe família perfeita. Mas que nós possamos nos agarrar ao Senhor, e com todas as nossas forças nós possamos dar o melhor para as nossas famílias, e que as nossas famílias sejam abençoadas, e que nós possamos ser gratos a Deus por todas as coisas. Amém?